Tu dá uma observada em quantos jogos o Tottenham tinha ganhado nos últimos tempos. 0. A última vitória era há quase 2 meses atrás. E de lá pra cá era um pesadelo que parecia nunca ter fim. Então tudo nessa vida a gente tem que analisar dentro de um contexto, certo? E o contexto do Tottenham é que o time tava na lama. Tanto é que a gente empata contra o Liverpool mostrando uma garra no último jogo. E eu vim aqui e falei pra vocês, cara, esse empate teve gosto de vitória. O que é uma loucura, né? Porém, hoje, essa eliminação teve gosto. Eu ia falar de classificação, mas talvez é um exagero. Teve gosto de vitória também, porque a gente venceu, perdemos no agregado, vencemos o jogo com um Tottenham, cara, que eu não via há meses jogar dessa maneira. É possível que eu não tenha visto o Tottenham jogar tão bem desde o começo da temporada. Eu vou falar mais pra vocês, mas realmente, cara, assim, o Igor Tudor pela primeira vez em 25-26 conseguiu extrair dessa equipe algo que parece não só competitivo, mas bacana de assistir. Eu fiquei chocado, eu não esperava. Eu achava que esse Tottenham ia perder esse jogo aqui, né? Mas mostrou, cara, garra e mostrou qualidade. O que é um negócio que eu nem sabia que tinha sobrado nesse elenco ainda. Mas o time mostrou, né? Depois de um pequeno trabalho do Igor Tudor, que ele tava apanhando, coitado, mostrou que esse time sabe jogar bola sim, né? E que o terrorismo do Thomas Frank não era o destino desse time, que ele ainda poderia ser recuperado. E o Igor Tudor mostrou hoje. Não sei se vai continuar assim pro restante da temporada, mas se jogar o que jogou hoje, se mostrar essa garra, essa vontade, essa qualidade do que mostrou hoje, não cai na Premier League. Não cai, não tem como cair jogando assim, não tem como. Só que a gente sabe que o futebol não é tão fácil, né? Não é só, por que não joga sempre assim? As coisas não são dessa maneira. Mas se jogar sempre assim, Eu já recebi good vibes dessa partida quando os gurizinhos que entram ali com os jogadores estavam tudo fazendo a comemoração do som, velho. Pô, não tem como. Quando tu traz qualquer menção ao som, as coisas já ficam melhores, né? E aí saiu a escalação do Tottenham e eu, cara, meu Deus do céu, cara, o que o Igor Tudor tá fazendo, cara? Ele é maluco, ele é maluco. Só que primeiro que a gente não jogou nessa formação aqui, né? Segundo que eu fiquei pensando, cara, cadê o Richarlison? Cadê o Richarlison? Tá suspenso, eu não lembrava. E o Solanke machucado, aí jogou o Kolo Muani lá na frente, ruim que dói. Eu pensei, nossa senhora, velho. Hoje é mais um dia daqueles, né? Mas o Igor Tudor ele foi inteligente, porque contra o Liverpool o time se encontrou jogando num 4-4-2. E ele repetiu essa formação hoje, meio que improvisando algumas coisas, né? O Dragusin, o zagueiro limitadíssimo, jogou na lateral direita, enquanto o Pedro Porro, que é lateral direito, jogou na linha do meio. Mas, cara, é o segundo jogo em que o Igor Tudor, o técnico, faz loucuras. Eu acho horrível quando eu olho, mas funciona. Então, deixa o homem trabalhar, né, amigo? A gente começa tomando um gol aqui que tava impedido, né? Meu coração quase foi pro ralo. O Simeone achando que tava pouco impedido, mas tava 1 metro impedido. E nesse começo de jogo a gente tava vendo um Tottenham pressionando em cima. E acima de tudo, cara, com qualidade não, com confiança com a bola no pé, né? Geralmente nas últimas semanas, principalmente, cara, a bola tava queimando no pé de todo mundo, era chutão pra todo lado, uma coisa feia. E fazia tempo que eu não vi os jogadores do Tottenham trocando passe com calma, com, assim, confiança de que, tipo assim, vai ter uma pressão e tu não vai perder a bola. Tu não precisa desesperar, tu não precisa dar chutão, tu não precisa fazer loucuras, né? E os caras conseguindo manter a posse, pressionando o Atlético em cima e criando alguma chance ou outra ali com o Matistel principalmente finalizando de longe e tal. Cara, o time tava jogando muito legal, muito legal. E o Atlético de Madrid também é um pouco por causa da estratégia deles, né? Ficar pra trás. O Atlético é um time que, se quiser pressionar mais em cima, eles conseguem. O Simeone faz essas mudanças de forma de jogar muitas vezes, né? Mas hoje eles estavam mais pra trás, segurando pra sair no contra-ataque, sabendo da fragilidade do Tottenham, óbvio, né? Mas eu achei que o Tottenham tava fazendo uma partida exemplar, cara. Esse lance aqui, por exemplo, quando que eu tinha visto pela última vez uma jogada tão bem trabalhada assim? Eu não lembro. O Sarr bota um passe quebrando linhas, um passe do Tottenham que quebra uma linha de... Eu nunca tinha visto disso, fazia meses, né? Quebrando linhas, o Simons de primeira manda pro Theo, o Theo ganha na força, velho, mesmo estando atrás do jogador aqui, chega na frente e acaba meio que sem ângulo finalizando pra defesa do Musso, né, que jogou no lugar do Oblak aí. E depois saiu o gol do Kolo Muani, com uma jogada bem simples, né? Era um lateral aqui que o Pedro Porro colocou pro Matistel e ele fez um cruzamento perfeito para o Kolo Muani, que cabeceou muito bem para baixo para abrir o placar. Cara, a torcida tava acompanhando. Não era só eu sentindo isso dentro de casa que o time tava dando, que tava sendo bonito de ver. A torcida tava empolgadíssima, cara. A gente sabe que, pô, conseguir reverter uma desvantagem de 3 gols de jogo de ida, ainda mais contra um time difícil como é o Atlético, era praticamente impossível, principalmente para esse Tottenham derrotado. Mas a torcida tava sentindo alguma coisa, cara. E quando existe essa conexão
campo, torcida, pô, é uma das coisas mais maravilhosas do futebol, velho. O time, com o seu futebol bem jogado, tava conseguindo acordar uma legião de pessoas que estavam completamente desacreditadas. Isso é muito bonito, cara. É muito bonito. E eu me incluo assistindo aqui de casa, obviamente, né? Vocês lembram desse tiozão aqui? Né? Teve um jogo do Tottenham que esse maluco apareceu e, bicho, olha a cara dele. Parecia que ele queria matar todos os jogadores, né? Cara, foram buscar o maluco na arquibancada de novo. Eu nem acreditei. Fiquei muito feliz que eu vi esse senhorzinho de novo. Se liga aqui, a alegria do homem. Ó! Cara, eu me vejo nele, velho. Esse cara é o mais parecido comigo que eu já vi, né? Ele é eu daqui uns 30 anos. Olha essa jogada do Tottenham. O Art Gray sai dando uma croquetita no meio do campo, ele jogou um absurdo, né? Ele toca no meio para o Kolomuani toca pra trás pro Simmons, o Simmons manda de primeira pro Theo e o Theo sai na cara do gol. Cara, isso aqui não aconteceu uma vez sob o comando do Thomas Frank. Doideira, né? O que dirá mais de uma vez no mesmo jogo. Aí o Theo acabou finalizando e o Musso fez uma defesaça com a mão esquerda. Pô, se sai o segundo gol aqui, cara, até eu que tava assim, sem crença nenhuma que a gente poderia virar, eu ia começar a acreditar. Porque daí era um gol e levava pra prorrogação. Né? Mas o Theo infelizmente perdeu essa aqui. E depois mostrou essa câmera lateral que se ele toca pro lado, o Gray e o Kolomuani estavam livres pra fazer o gol. Mas eu não culpo ele porque quando ele recebeu aqui, eu tava assim, cara, chuta. E ele chutou, né? Chutou, mas perdeu, mas faz parte aí do jogo. Olha só. 7 finalizações, 5 no alvo, né, no primeiro tempo ali, em algum momento do primeiro tempo. Eu tava muito feliz com a equipe, cara. Aqui o Matistel abre e manda no cantinho. Olha a confiança do maluco chutando de longe, que isso? De onde é que veio isso que eu não sei, rapaziada, não sei. Mas enfim, Julian Álvares aqui numa das poucas vezes que o Atlético conseguiu descer no primeiro tempo, finalizou de fora da área, a bola passou muito perto, né? E depois tem o milagre absoluto do Vicário, porque é uma bola que vai indo, acho que é um escanteio curto, né? Que eles cobram, a bola vai na área, volta com o Giuliano Simeone, ele chuta, a bola desvia no Romero no meio do caminho, e o Vicário cai, quase fora do lance, ele consegue ainda botar a mão e fazer a defesa. Foi uma bela face, velho. Foi uma defesa monstruosa do Vicário. Eu tô achando que aquela partida em que ele ficou no banco pro Kinski, obviamente deu tudo errado aquilo lá, mas tenho a impressão que fez bom pra ele, fez bem pra ele. Vamos ver, né? E acabou o primeiro tempo, o Tottenham ganhando, né? Fazia 5.500 anos que eu não vi uma cena como essa, né? Doideira, muito doideira mesmo. Começou o segundo tempo e a gente infelizmente toma esse banho de água fria, que foi uma jogada em que lá na frente o Xavi Simons supostamente toma uma falta. O Atlético de Madrid são muito, assim, feito de seda, cara. Eles são muito suave na hora de sair assim, ó, pá, no contra-ataque, né? Principalmente quando a bola cai no Griezmann e no Julian Álvares. A qualidade desses dois jogadores é um negócio absurdo, né? Principalmente quando um se conecta com o outro. Aí eles conseguem sair aqui rapidinho e a bola é enfiada pro Lookman, que eu já sabia que ele ia fazer o gol. Quando eu vi que era o Dragusin marcando ele, eu pensei, mano, ele puxa pra dentro e manda no canto e já era, né? Só que o Pedro Porro também percebeu isso e veio aqui fechar. No que ele veio fechar, deixou um buracão pro Julian Álvares receber essa bola e ele finalizou muito bem no ângulo ali praticamente, né? Uma finalização perfeita, quase indefensável. E o do Atlético de Madrid empatou. Foi falta, eu acho, no Xavi Simons? Não. O problema é que o Xavi Simons ele é muito fraco, ele cai por qualquer coisa. Isso aqui, creio eu, que foi uma disputa ombro a ombro normal. Não vi falta nenhuma no Xavi Simons aqui, tá? O erro maior dessa jogada, creio que foi do Jed Spence, porque tá todo mundo voltando, correndo, e quando o Julian Álvares para, ele continua correndo. Então ele fica nessa posição aqui completamente fora da jogada, e sem a condição de parar o Julian. Né? Aí sai gol do Atlético de Madrid. Só que logo depois sai gol do Tottenham, que foi uma reação maravilhosa numa jogada fantástica do Gray. O Gray tá jogando muito, rapaziada, nesses últimos jogos aí, principalmente com o time todo ferrado. Ele tem se destacado como um jovem, pô, de 19 anos, cara, que tá chamando a responsabilidade. É muito louco isso e é muito bonito de ver também. Ele consegue se antecipar aqui, roubar essa bola, tabela com o Sarr rapidinho, depois tabela com o Xavi Simons, e o Xavi Simons, cara, esses tempos eu vim pra cá pra vocês e falei o seguinte: o Xavi Simons entrou num jogo tão sem confiança que eu acho que nem deveria jogar. Se é pra ter um nível de confiança daquele, que o cara não consegue acertar um passe de 2 metros, que o cara tem medo de passar pra frente, nem adianta botar em campo. Aí tu muda pra hoje e o Xavi Simons manda uma finalização perfeita de fora da área no cantinho. Esse é um cara que não vinha aparecendo no Tottenham há muito tempo, cara. E o bicho hoje jogou com confiança, como todo o elenco. Eu não sei o que o Igor Tudor falou pra eles, eu não sei como que ele conseguiu motivar, mas claramente os jogadores entraram com um nível de confiança muito acima do que vinha sendo nas últimas semanas. E o Xavi Simons, a gente sabe que ele sabe fazer esse tipo de jogada. É só ver puxa um highlights do Xavi Simons no RB Leipzig, que tu vai ver ele fazendo vários gols, mais ou menos, dessa região,
né? Então ele conseguiu guardar e o Tottenham tava na frente de novo, pra minha alegria. Ó, mais uma jogada bem trabalhada. O Pedro Porro consegue ganhar essa bola no meio. O Kolo Muani deixa pro Xavi Simons, o Xavi Simons coloca pro Porro e o Porro sai na cara do gol. Ele finaliza, cara, com a parte de fora do pé. Seria um gol lindo, 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 mas o Musso vai buscar. Fiquei tão puto com isso aqui, cara. Porque foi mais um lance daqueles que se sai o gol, né? Era uma chance claríssima do Porro. A gente abria 2 de vantagem e ficaria 1 de levar pra prorrogação. Seria viável, seria possível, né? Daria pra acontecer. Mas o Musso fez uma defesa monstra. Aqui aconteceu uma coisa meio triste, que é o seguinte: o Tottenham tá praticamente sem banco, mas agora pra essa partida voltou o Dodge, voltou o Bergvall, ficaram disponíveis, né? E aí quando o Igor Tudor começou a botar esses caras em campo, infelizmente, eu acho que talvez eles entraram meio frios, há um tempo sem jogar, não estão com muito ritmo de jogo, eles entraram um pouco mal. E acabou que o ritmo da equipe deu uma morrida de leve, né? Mas foi incrível de ver os caras saindo aplaudidos. Eu vi o Drago Sim, né? Um perna de pau. Mas jogou bem hoje, tá? Jogou bem hoje de lateral direito improvisado. Saiu aplaudido. Olha que loucura. A torcida, cara, ela tá conectada com o campo. Ela reconhece quando os jogadores estão se matando e jogando bem. E foi isso que aconteceu. Aqui o Julian Álvares sai num contra-ataque e parecia o Pelé, né? Nossa, o que ele deixou o Van de Ven na saudade aqui foi brincadeira. Depois ele deixa o Jed Spence no chão também, mas ele finaliza muito em cima do Vicario. Ele dá uma bomba no peito do Vicario ali e perde esse gol, né? Aqui mais algumas substituições, né? Como eu falei, o time mexeu um pouquinho. Inclusive, se o Tottenham continuar na primeira divisão ou se cair, não importa. Pra mim, o futuro desse time passa por esses 2 jogadores. O Bergvall estando saudável, é um craque, na minha modesta opinião, e o Gray tá se mostrando um craque também. Esses 2 juntos no meio campo, cara, o Tottenham tem meio campo pra 10 anos, creio eu, né? Posso estar enganado, mas acho que tem. Aqui um lance muito triste, porque uma falta que o Julian Álvares bate, o Vicario faz uma defesa monstruosa, eu acho que ela ia no travessão, não sei se ela ia entrar, mas ela ia no travessão, creio eu. O Vicario faz uma defesa monstruosa e vai pro escanteio. E aí no escanteio sai o gol do Atlético, né? Cruzamento perfeito do Julian Álvares e uma jogadinha ensaiada deles em que o Ranco, o zagueiro do Atlético, foi muito inteligente, porque tu vê como ele tá no meio de 3 jogadores do Tottenham aqui, né? Como quem não quer nada. E aí ele se posiciona pra frente do Papissar aqui. O Papissar ficou dormindo. E aí o Ranco cabeceou livre, com um ângulo muito apertado. Ele foi muito bem na cabeçada, né? Pra fazer o 2-1. Infelizmente aqui é um erro de marcação individual, porque embora tenha um cara aqui, eu nem sei quem que tava marcando o Ranco, né, que poderia correr atrás dele, o cara do primeiro pau é o Sarr. O Sarr tem que estar ligado no jogo que tá acontecendo atrás dele também, do lado dele. Não pode ficar olhando só pra bola, esperando parado, plantado. Quem espera parado, plantado em futebol de alto nível, sempre vai ver um adversário chegar com mais fome, com mais vantagem e antecipar, né? Então, foi o que aconteceu aqui, infelizmente. Aqui, o clima do jogo morreu completamente depois que o Tottenham tomou esse gol. E acho que faz sentido, né? Porque o time foi muito guerreiro, jogou bem, mas no momento que tu toma esse gol aqui, tu saberia que tinha que fazer mais 3 em 15 minutos. É praticamente impossível. Então dá aquela arrefecida, principalmente depois que o Jed Spence vai sair jogando nessa situação. Só ele contra 2, ele perde a bola, o Julian Álvares sai na cara do gol e não faz o gol. Não sei como, o Romero se jogou na frente da bola ali, né? E depois depois do Jed Spence, uma jogada similar, ele tenta sair driblando de novo. Só que dessa vez ele consegue dar uma caneta no Sorloth. Mas assim, coisa de maluco, né? Tu quase entrega um gol dessa maneira. E tipo, 3 minutos depois, tu tá tentando sair jogando de novo, dando uma caneta na defesa. Meio de coisa de quem tem parafuso a menos, né? Aqui saiu o Gray. Cara, um espetáculo a partida dele. Jogou muita bola esse guri. Que prazer ter esse cara em campo. A torcida do Tottenham aplaudindo efusivamente quando os jogadores saíram. Os caras assim, ó, de pé, cara. Porra. Sabe o que é isso, velho? Muitos de vocês, eu tenho certeza, vão pensar em casa, pô, o cara foi eliminado, tá comemorando como se tivesse ganhado um título, a torcida tão empolgada. Mas, bicho, quando tu tá na lama, tu sai um pouquinho da lama e é motivo de comemorar, é óbvio, né? Tudo tem que ser analisado, como eu falei, dentro da perspectiva de que o Tottenham tava na merda. Então, pô, se tu tá fedido há meses, tu tomou um banho, tu vira um príncipe, entendeu? E aí o jogo deu uma morrida nos últimos 15 minutos, mas deu tempo ainda de mais uma boa jogada do Tottenham. Olha só, mais uma coisa que nunca acontecia. O Xavi Simons tocando e se deslocando pra receber. Cara, o time, por muitas vezes, com o Thomas Frank e nesse começo também do Igor Tudor, os caras tinham medo de fazer essas jogadas pra frente assim, cara. Mas aqui eles não estavam, né? E ele tabelou com o Olusessi, que é um gurizão da base, começou a jogar agora. O Olusessi acha que tenta dominar, a bola escapa, fica com o Xavi Simons, ele dribla, toma uma joelhada do Gimenez, né? Aqui foi pênalti claríssimo, não tem nem o que discutir. E bate no cantinho pra fazer talvez uma das melhores atuações do Xavi Simons com a nossa camisa. E principalmente do Tottenham como um todo, né? Ainda tem essa última chance que é uma bola pra frente, uma baga que o Danso ganha. O Gallagher deixa pro Kolo Muani e fica nessa situação aqui. Pô, se ele faz esse gol aqui, meu amigo, faltando 3 minutos ia virar uma loucura no final, seria lindo. Só que o Ranco conseguiu se meter na frente da bola e bloquear.
né? O Gallagher depois pediu um pênalti, não achei que foi, achei que o zagueiro tava parado ali. Parece por essa screenshot, né? Mas eu não achei que foi não, se tu vê o lance assim. E ainda tem esse último momento em que não deu em nada, mas acho que ele tem um grande significado, que foi o seguinte: contra-ataque do Atlético, né? O Baena vai sair livre na cara do gol, não tem ninguém do Tottenham atrás de mim aqui, tá? É só ele correr que ele chega no gol. E o Spence volta com uma velocidade monstruosa, consegue desarmar ele, e não só isso, como tu vê 3 ou 4 jogadores do Tottenham voltando em velocidade máxima, com o jogo perdido, a classificação perdida, né? Porque já era que vocês podem ver, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, né? E assim, os caras cansados. E meteram um sprint máximo, ou seja, os caras estavam se doando, velho. A gente pode reclamar de qualquer coisa, mas acho que nesse jogo não dá pra reclamar de nada, na verdade. que frase contraditória e horrorosa. Mas enfim, não dá pra reclamar do comprometimento dos caras nesse jogo, não dá pra reclamar da forma como eles jogaram, do quanto que eles acreditaram. Eu acho que o Tottenham fez o melhor jogo em muito tempo, em meses. Possivelmente o melhor jogo do Tottenham em toda a temporada, onde mais jogou bola de verdade. Ah, vai ter outros jogos que ganhou, metendo mais gol, não tomando gol, etc. Pra mim não importa, porque na maior parte dos jogos da temporada a gente jogou com um gol de escanteio, coisa do tipo. Hoje a gente jogou futebol, cara, futebol, bola no chão, time coletivamente bem, os caras com confiança. E isso aí me dá uma alegria porque, cara, tem briga pelo rebaixamento. Se os caras conseguirem levar o que eles fizeram hoje pra briga contra o rebaixamento na Premier League, eles não vão ser rebaixados. Não tem como cair jogando dessa maneira. Isso aí dá uma leve ponta de esperança pra esse Tottenham coitado e combalido. Muito rapidamente sobre a Champions aqui pra fechar, né? O Bayern goleou a Atalanta, acho que eles meteram 10, né, no agregado. O Liverpool virou com facilidade aí, o Tottenham venceu. E o Atlético e o Barcelona, eu vi uma grande parte do jogo contra o Newcastle. O primeiro tempo não tava fácil não, tá? Pro Barcelona, mas o segundo ficou fácil. E agora a gente vai ter esses grandes jogos aqui. PSG contra Liverpool. Na Champions passada decidiu o campeão, né? Porque o PSG depois carregou pra vitória. Real Madrid contra Bayern de Munique é o maior clássico da Champions League. É o jogo que mais teve confrontos entre dois times, né? Barcelona e Atlético. Fantástico, a gente viu o que foi esse confronto na Copa do Rei, com 4-0 do Atlético na ida e 3-0 do Barcelona na volta, então tem tudo pra ser um confronto maravilhoso. E Arsenal e Sporting, cara, torcendo muito pro Sporting, mas eu acredito que é o confronto menos equilibrado aqui, porque o Sporting tem muito mérito, né, por ter virado pra cima do Bodo Glimt, mas o Arsenal tá em outro patamar nesse momento. Mas assim, acho que uma grandiosa fase de quarta de final. Ficou muito bom isso daqui, a Champions. Pra quem segue vivo, tá maravilhosa, e pra quem acompanha pelo entretenimento também. É bom sempre lembrar pra vocês que os maias tinham uma previsão, né, não era de fim de mundo, era de que quem não se inscrevesse no canal de cortes do Eurão, o seu time, se você não se inscrever, vai perder pro galão em cima da bola. Tô te avisando.